Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa aula é endereçada para os alunos do segundo ano do ensino médio de Dois Córregos, aqui do COC de Dois Córregos, e também para quem quiser estudar em casa. O assunto desse vídeo é o período regencial. Considerado um dos períodos mais turbulentos da história do Brasil, o período regencial ele se inicia em 1831, quando o Dom Pedro I vai embora. Depois de tudo aquilo que aconteceu lá no primeiro reinado, e o Dom Pedro acabou indo embora para brigar pelo trono de Portugal com o seu irmão, né, e largou o Brasil aqui, ele deixou o filho dele. Só que o Dom Pedro II, no caso, ele tinha 5 anos de idade, então ele não podia assumir. Então, de acordo com a Constituição de 1824, o artigo 121, 122 e 123, diziam o quê? Que em ausência do imperador, nesse caso aí, deveria-se o imperador então ter 18 anos, e como ele não tinha 18, né, ele tinha 5, então o governo seria liderado aí por um grupo de homens escolhidos pelo parlamento brasileiro para poder governar o país. Entretanto, vamos lá entender uma coisa antes de a gente continuar aqui. O parlamento brasileiro sofreu mudanças aí, vai haver uma reestruturação dos partidos políticos. Na época do Dom Pedro I, a gente tinha 2 partidos, o brasileiro e o português. Mesmo que o partido brasileiro não fosse homogêneo, quando o Dom Pedro vai embora e aí inicia-se esse novo período em 1831, nós temos então uma mudança radical e a racha do partido brasileiro, né? E o partido português vai se tornar outro também. Então nós temos aí o surgimento do grupo do Partido Restaurador, do Partido Liberal Moderado e do Partido Liberal Exaltado. Vamos lá. O Partido Restaurador era o antigo partido português. Eles tinham como objetivo a volta do Dom Pedro I e o retorno do absolutismo, né? Eles eram formados pelos comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. E o Partido Brasileiro se tornou 2. O Liberal Exaltado, que queria uma descentralização do poder. Em outras palavras, os liberais exaltados desejavam um tipo de governo como é nos Estados Unidos, onde existe o presidente, a figura do presidente, porém os estados são livres aí para criar as suas leis, enfim. A gente pode dizer que seria um tipo de esquerda daquele período, né? Que era oriundo aí de uns 20, 30% do Partido Brasileiro. E por fim nós temos os liberais moderados, que desejavam uma unidade territorial, uma monarquia, queriam manter a escravidão e o aumento do poder das províncias, né? E esses daí eram formados pelos grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Nordeste. Em outras palavras, os liberais moderados eles queriam um estilo inglês, um parlamentarismo, onde existe a figura do rei, eles não se importavam de ter um rei lá, fosse no estilo rei reina, mas não governa. Então os liberais moderados, eles desejavam essa forma de governo, onde o rei fosse uma figura decorativa e não tivesse tanto poder assim. Então vocês podem ver que esses 3 grupos políticos, eles são completamente discrepantes entre si. Muito bem, então com os grupos políticos já definidos, né, ou seja, rachados em 3, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados, agora precisava se decidir quem que ia governar o país de fato. Tudo isso aconteceu em abril de 1831, momento em que o parlamento brasileiro estava de férias. Então foi feita aí o que a gente chama de trina provisória. Essa trina provisória durou de abril a julho de 1831. Foi um curto período de tempo, mas tomou algumas decisões importantes aí que a gente tem que ressaltar. E ela foi feita às pressas, né, de uma forma provisória. Mas ela tem alguns pontos importantes aí. Primeiro, readmitiu o Ministério Brasileiro deposto por Dom Pedro I. Isso significa que, nesse contexto, eles voltaram os brasileiros que tinham perdido seu cargo no governo do Dom Pedro I, porque lá no fim, né, o Dom Pedro I, ele trocou o ministério, ele fez várias trocas de ministério aí para poder atender a ala portuguesa, né,
que estava puxando o saco dele no final do governo dele. Concedeu a anistia a presos políticos da época do Dom Pedro I. Muitas pessoas foram presas injustamente e presos políticos foram soltos da cadeia. A Trina falou, pô, expulsou os estrangeiros do exército brasileiro para evitar que houvessem levantes aí, né, subversivos. Então eles expulsaram quem não era brasileiro do exército. Suspendeu durante esse período o poder moderador. Volta aqui para mim. Muito bem, o poder moderador ele era de uso exclusivo do Dom Pedro, do imperador. No caso, somente o filho do Dom Pedro, o Dom Pedro II, poderia usar esse poder. Como ninguém aqui era da realeza, ninguém aqui era imperador, eram tudo parlamentar, então esse poder foi colocado na geladeira. Eles não podiam simplesmente arrancar da Constituição. Até porque existia o grupo dos restauradores que queriam a volta do Dom Pedro. Então, para não causar confusão com esse grupo, eles deixaram o poder moderador lá guardadinho. Proibição de dissolver a Câmara dos Deputados, ou seja, para ninguém dar o golpe, a Câmara o Parlamento brasileiro estava protegido então de algum golpe, e a eleição de uma regência permanente. Ou seja, agora nós íamos então ter aí os que seriam efetivados definitivamente para os cargos. Muito bem, então com a determinação da trina provisória, em julho de 1831, foi então convocada as eleições para que se formasse então uma trina permanente que governaria o Brasil aí nos próximos 4 anos. Os escolhidos aí para compor aí então foram o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o Braulio Muniz e o José da Costa Carvalho. Vale lembrar que os 3 faziam parte dos liberais moderados. Esse período a gente costuma dizer que é um período de governo de coalizão. Seria um governo que procura atender todos aí, no caso, os 3 grupos políticos, os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores, como uma forma de tentar amenizar os atritos políticos que, porventura, podem ocorrer. Então eu vou explicar algumas medidas que foram tomadas aqui na trina permanente, e vocês vão perceber que cada uma delas procura atender certo grupo político. Lembrando que quando eu for falar das medidas, eu vou falar, essa atende os centralizados, essa atende e assim vai. Uma das primeiras medidas que foram tomadas aí foi a criação da Guarda Nacional em 1831. A Guarda Nacional é uma espécie de milícia civil censitária. Ou seja, essa turma aí que fazia parte dessa milícia não era militar, também para participar dela precisava ter uma certa renda, uma certa quantia de dinheiro, né? Ou seja, por isso que ela era censitária. Porque quem tem que custear o funcionamento dessa guarda aí, dessa milícia, são eles próprios. Isso tira um pouco das costas do Estado a obrigação de manutenção para essa milícia aí. Isso significa dizer que cada município do Brasil teria uma representação da Guarda Nacional, tirando então a dependência total do Exército Brasileiro. Então a ordem, né, e o comando ficaria para as elites locais, no caso os coronéis, né, os coronéis e os juízes de paz. Então a Guarda Nacional ela fundamentou essa base aí do poder local. Essa medida então ela atendia o grupo dos exaltados, ou seja, uma forma descentralizadora. Com essas milícias aí descentralizadas, então cada município ia ter autonomia suficiente para poder abafar esses casos aí de revoltas que viessem a acontecer. Em 1832, o Diogo Feijó ele sai do Ministério da Justiça porque ele estava sofrendo muita pressão, mas a sua criação ficou aí, mesmo ele saindo, né? Ele foi acusado de um monte de coisas, ele desejava algumas mudanças na Constituição que não agradava nenhum dos grupos políticos. Outro ponto importante que aconteceu aqui nesse período foi a morte do Dom Pedro I lá em Portugal. O Dom Pedro, então, ele vai acabar falecendo e o grupo restaurador vai acabar não tendo razão de existir. Aqueles 3 grupos políticos, então, vão se tornar 2.
o Partido Regressista, conhecido como Partido Conservador, e o Partido Progressista, que são os liberais. Então, recapitulando, nós tínhamos dois grupos políticos, Partido Brasileiro, Partido Português, que se tornaram três: liberal moderado, liberal exaltado e restaurador. Com a morte do Dom Pedro I, esse restaurador vai deixar de existir, e aí então o exaltado se torna o grupo liberal, que era a favor de uma descentralização política, e o partido moderado vai se tornar o regressista, que era a favor do retorno da monarquia parlamentar, uma monarquia controlada, uma monarquia à la Inglaterra, certo? Porque esse grupo restaurador ele vai se dissolver e vai acabar entrando nos outros dois grupos políticos, a partir de 1834. E por fim, nós temos aí a última medida da trina permanente, que é o ato adicional de 1834. E isso é importantíssimo. Vamos lá. O ato adicional, eles são um grupo de leis, emendas constitucionais. Ou seja, eles não vão mexer na Constituição original de 1820, mas eles vão colocar leis complementares. Por isso que fala uma emenda. O Parlamento brasileiro, então, vai optar por colocar novas leis aqui para dar um a mais, para criar mais leis para complementar a Constituição de 1824. Vamos dar uma olhadinha aí no ato adicional, então. Então vamos lá. Instituição da regência una, um regente por 4 anos no cargo, ou seja, de 3 se tornaria um só. Isso era uma forma de atender todos os grupos políticos, viram aí uma chance de se revezar no poder. Suspensão do poder moderador. Essa suspensão do poder moderador garantia que assim que o Dom Pedro II atingisse a maioridade, ele assumiria com essa prerrogativa. A criação das assembleias legislativas, que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos. Ou seja, cada província, agora, província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, província de Minas Gerais, cada província teria sua assembleia legislativa, ou seja, poderia criar leis aí próprias para a sua província. Como é hoje, por exemplo, nós temos então as leis para o estado de São Paulo, né? E o governador do estado de São Paulo. Então essa criação das assembleias legislativas atendia à ala dos progressistas, aqueles que queriam uma maior descentralização do poder. Basicamente, essas novas emendas constitucionais aí foram para atender todos os grupos políticos. A regência una, que atendia todo mundo, porque existia a possibilidade do revezamento no poder. A suspensão do poder moderador, ou seja, coloca o poder moderador no congelador até o Dom Pedro crescer e poder usar ele, o Dom Pedro II poder usar ele. Isso atendia aos monarquistas, aos antigos restauradores lá, falando, pô, tem que ter, né? Porque se ele assumir, vai dar golpe de Estado. E a criação das assembleias legislativas, que atendia a ala progressista do governo, né? Ou seja, o progresso, a descentralização. Outra medida que foi tomada foi a extinção do Conselho de Estado, que basicamente era um reduto de portugueses, e nós tínhamos também o Rio de Janeiro se tornando um município neutro, ou seja, ele não interferiria nas ações das províncias de forma centralizadora. Então vocês puderam ver aí que o governo de coalizão procurava atender todo mundo, de uma forma aí, né, de uma forma ou de outra, procurava evitar conflitos entre os grupos políticos. A eleição foi feita e, para surpresa de todos, quem venceu foi o Diogo Feijó, aquele ministro da Justiça que criou a Guarda Nacional, que foi um dos idealizadores da Guarda Nacional, venceu a eleição e se tornou o primeiro regente uno do país a partir de 1835. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do governo regencial. Eu não vou me alongar muito, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Espero que vocês estejam gostando, estejam se protegendo. E dessa vez, eu não serei tão besta. Eu trouxe um álcool em gel pequenininho aqui, ó. Agora sim, protegido.
100% anti-corona. Eu quero mostrar um amigo meu pra vocês. Então a gente vai se despedindo aqui. Até mais, se cuidem. Olha que gordinho.